Fala, turma! Bom, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o IPI na base de cálculo do ICMS. Vamos ver em quais situações o IPI integra a base de cálculo do ICMS e em quais situações ele tem que ficar fora da base de cálculo do ICMS. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, pessoal? Bom, eu sou Alexandre Mesari e quero conversar com vocês sobre esse tema hoje. Vamos lá? Vamos para o vídeo? O que é o ICMS e o que entra na sua base de cálculo? Bom, pessoal, o ICMS nada mais é que o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e prestações se iniciem no exterior. Esse é o conceito do ICMS, né, que está lá na Constituição Federal. Bom, pessoal, então o que entra na base de cálculo do ICMS para o cálculo desse imposto, né? O que entra nessa base de cálculo? Bom, na Lei Candir, que é a lei complementar que regulamenta ali, né, o ICMS, ela diz lá que entra na sua base de cálculo o quê? Os seguros, fretes, outros encargos e o MVA, que é a margem de valor agregado. Certo? Bom, temos também o IPI em algumas situações. Vamos conversar um pouquinho sobre ele hoje, né? Então, IPI na base de cálculo do ICMS. Bom, o que seria o IPI, né, pessoal? O IPI, lá na Constituição Federal de 88, ela diz o seguinte lá no artigo 153, compete à União instituir imposto sobre, né, entre outros impostos ali, produtos industrializados, que seria o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Bom, a Constituição Federal de 1988, ela traz o seguinte, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 11º, né, no que diz respeito ao ICMS, ele fala o seguinte ali, ó, não compreenderá em sua base de cálculo o montante do imposto sobre produtos industrializados quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produtos destinados à industrialização ou à comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Essas são as situações, pessoal, em que o IPI ele não compreende na base de cálculo do ICMS, certo? Vamos estudar essa situação hoje. Bom, então são 3 situações para o IPI ficar de fora da base de cálculo do ICMS, certo? Vamos olhar então essas situações ali. Primeira situação, quando a saída é fato gerador de ambos os impostos. Então, nesse caso, para o IPI não fazer parte, não integrar, né, a base de cálculo do ICMS, uma das situações é que a saída seja fato gerador dos dois impostos. Como assim? Seja fato gerador tanto do ICMS quanto do IPI. ICMS mais IPI. Segunda situação, ambos são contribuintes do ICMS, né? Ambos como, no caso, tanto o remetente quanto o destinatário são contribuintes do ICMS. A terceira situação, quando houver ali do destinatário uma nova saída para comercialização ou para industrialização, certo? Quando existir então uma nova saída, né, para industrialização ou comercialização, tá ok? Bom, vamos dar uma olhada lá então. Como exemplo ali, pessoal, nós temos a empresa A, né, que dá a saída para a empresa B. Então, nessa saída tá ali tem fato gerador do ICMS e fato gerador também do IPI. Nessa mesma saída, fato gerador dos dois impostos, certo? Então, essa é a primeira situação. Bom, temos também ali que a empresa A é contribuinte do ICMS e a empresa B também contribuinte do ICMS. Então, ambas são contribuintes do ICMS. Sendo assim, forma-se então a segunda situação. E se B, né, fazer uma nova saída ali para outra empresa, C, né, que essa saída seja para comercialização ou para industrialização, então temos ali então a terceira situação, certo? Então essa situação 1, situação 2 e situação 3, da seguinte forma, né? A situação 1 mais a situação 2 mais a situação 3, certo? Ambas ao mesmo tempo. Certo? Então, se tiver essa combinação de itens ali, o IPI ele fica fora da base de cálculo do ICMS. Bom, então, quando que o IPI integra a base de cálculo do ICMS, pessoal?
em que momento? Vamos dar uma olhadinha lá? Bom, então o IPI integra a base de cálculo do ICMS, pessoal, em duas situações, que seria a venda ao consumidor final e a venda a não contribuinte. Bom, pessoal, essas então seriam as informações que eu queria trazer para vocês sobre o ICMS na questão ali do IPI, né? Quando esse imposto ali integra, em que situação ele não integra a base de cálculo do ICMS. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, já deixa aquele like. Peço também, caso conheçam alguém, né, que se interesse por esse tema, que tenha interesse pelo ICMS, compartilhe esse vídeo para essa pessoa. Vai ser muito interessante essa pessoa estar recebendo essas informações também. E ajuda também ao canal aqui, está sempre trazendo novos vídeos. Peço também que se inscrevam no canal ali, ative o sininho de notificação para estar sempre recebendo as notificações de novos vídeos. Estamos tentando toda semana trazer um vídeo novo aqui. Bom, pessoal, queria falar para vocês também que eu tenho um perfil lá no Instagram, certo? Como o ICMS ele é um tema bem complexo, certo? Lá eu trago sempre dicas e estudos ali sobre esse tema ali, sobre a contabilidade também. Vai ser bem interessante ter vocês lá com a gente. Sigam a gente lá para a gente sempre estar trazendo informações interessantes sobre esse tema lá. Bom, pessoal, queria então agradecer a todos. Fiquem com Deus e um forte abraço.